Paz do Senhor, bom dia, meus amados. Senti o desejo de compartilhar uma breve reflexão com os irmãos. Dessa vez eu quero compartilhar alguns textos que se encontram registrados no livro de Josué. Eu gostaria de começar pelo capítulo 21, a partir do verso de número 43, que diz assim, Josué 21, 43. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu quero enfatizar aqui o verso de número 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O Senhor não volta palavras atrás. O Senhor não desiste. E o Senhor honra todas as promessas. Mas, como nós começamos, lógico, naturalmente, que aqui está falando no sentido mais amplo, está falando de todas as palavras que ele jurou ao povo. Mas em se tratando de Josué especificamente, Deus, no capítulo 1, Deus, quando levanta Josué, vamos dizer assim, quando Josué sucede Moisés na liderança do povo, Deus tem uma palavra, um particular com ele. E sucedeu que depois da morte de Moisés, Josué capítulo 1, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, agora passa este Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Antes de Deus cumprir, como está determinado, como está registrado no capítulo de número 21, e das paz para o povo, Deus deu uma ordem, uma tarefa. Dispõe-te, levanta-te, age, toma iniciativa, sai dessa inércia, parafraseando, e passa o Jordão. Nós estamos agora no princípio do ano, acabamos de passar uma fase, terminamos o ano de 2023 e estamos iniciando o ano de 2024. Saímos, porém, de um período e adentramos em outro período. Saímos de um estágio e passamos para um próximo estágio. O povo, sob a liderança de Josué, também saiu de um estágio, saiu de um deserto e adentrou em outra película, outro espaço, outra região. Alguns, até muitas vezes nós mesmos, a título de conjecturas, costumamos afirmar que eles entraram na Terra Prometida. E é verdade, entraram na Terra Prometida. Mas às vezes nós fazemos algum link, associação, com a Jerusalém Celestial, com o céu. Na verdade, não se aplica exatamente a isso. Porque quando nós chegarmos no céu, nós não precisaremos batalhar por aquele território. Nós não precisaremos desocupar aquele território, afastar algo que não seja bom naquele território. Porque nessa região celestial tudo é perfeito.
É a total perfeição que nós iremos desfrutar. E aqui, quando o povo entra em Canaã, quando ele entra ali naquele território, ele passa o Jordão, ele ainda precisará desocupar. E no capítulo de número 3, quando eles passam ali, outro ponto importante de se enfatizar nessa reflexão que eu pretendo compartilhar com os irmãos, a partir do verso 14 diz assim: aconteceu que partindo, Josué 3, versículo 14, e aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, ao pé dos sacerdotes, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribeiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Veja que interessante, meus amados. Nós começamos pelo capítulo 21, onde a apoteose, a conclusão, a vitória é consagrada acontece, se cumpre tudo aquilo que Deus tinha prometido. Nós somos no capítulo 1, onde Deus faz a promessa e dá algumas orientações de como aquilo poderia suceder. E agora nós vemos o exato momento onde há essa transferência, esse translado de um território para outro território, de uma parte da história para outra parte da história. E eu associei isso, ou tentei fazer um paralelo com a nossa mudança de ano. Nós mudamos de um ano, nós também atravessamos chegamos no momento que nós atravessamos de uma região para outra região, de um tempo para outro tempo. Meus amados, eles precisaram acreditar e precisaram se movimentar, se colocar na posição, se posicionar de maneira a conquistar aquilo que havia sido prometido. Acreditaram na promessa, buscaram a promessa. E agora nós vemos o texto onde nos mostra como isso sucedeu, qual foi o ponto que culminou com essa passagem. E nós vemos que os sacerdotes levitas, aqueles que levavam a arca, que representava a presença de Deus, eles foram à frente do povo. E se nós lemos toda a perícope do texto, nós vamos ver que eles andaram cerca de 1000 metros, aproximadamente, na frente do povo. E o povo não podia passar na frente deles, porque o povo ia passar por um território que ainda não conhecia, ainda não tinham passado. O primeiro ensino que eu quero extrair desses textos para nós, é que nós nunca devemos passar adiante de Deus. Você veja como Jesus, quando criança, ficou no templo, os seus pais, José e Maria, levaram para a festa, que todo ano eles iam lá adorar no templo, e na volta eles andaram por um dia, a Bíblia diz, sem perceber a falta de Jesus, que era criança, podia estar brincando no meio do pessoal, do povo ali. E depois eles demoraram 3 dias. A Bíblia diz que foram 3 dias para encontrar Jesus. Cuidado. Não tente se precipitar.
passar adiante de Deus, porque Deus determinou um caminho a que devemos trilhar para que se cumpra em nossas vidas tudo aquilo que Ele prometeu. Não adianta, se Deus colocou no norte a nossa vitória, nós queremos fazer caminhos alternativos, porque nós vamos acabar indo para o sul. Vamos acabar indo para longe do cumprimento da promessa. E nós vemos também que os sacerdotes andaram adiante e eles molharam os pés. O texto nos garante que eles molharam as sandálias e depois a água parou. Sempre acredite na liderança. A liderança está na frente. Se por acaso os sacerdotes molharam os pés, é porque alguém precisava tocar na água. Mas o povo recebeu a ordem de não andar na frente da arca. Quem precisava tocar na água? Os sacerdotes levitas. Os líderes precisam exercer essa liderança andando na frente. Por quê? Porque servem de orientação. Mas, líder, cuidado por onde você anda. Tenha certeza de que o caminho que você está percorrendo é aquele que foi determinado por Deus. Porque essa galera, esse pessoal, esses irmãos, essas almas que estão após a você, são de sua total e inteira responsabilidade. Mas, irmãos, acreditem, confiem no seu líder, porque o caminho que ele está direcionando precisa ser, mas se ele estiver dentro da Bíblia, foi determinado por Deus, e a sua vitória está além da onde o seu líder está te indicando o caminho. Ele não pode te garantir a vitória, só quem pode te garantir é o Senhor, nosso Deus. Mas Ele pode mostrar a direção, para que você não se desvie do caminho e atrase a sua bênção. Interessante nesse texto também, que depois que o povo todo passou, é que os líderes, os levitas, saíram, deixaram a água, deixaram o meio, o leito do rio, e as águas voltaram a fluir. O líder não necessariamente precisa chegar primeiro, ele precisa andar na frente quando necessário para mostrar o caminho, mas ele não precisa de proeminência, ele não precisa de ser louvado, ele não precisa de ser adorado. O único digno de adoração é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o único digno de adoração e louvor. Nós não podemos adorar líderes. Líderes não precisam ser reconhecidos como divindades. Eles precisam ser respeitados, eles precisam ser ouvidos e obedecidos, mas não adorados, porque eles também são servos. E eles estão levantados para servir o povo. É isso que o texto diz. Os levitas não lá na frente, mas apenas para mostrar o caminho e para servir de guia ao povo. Mas na hora de chegar na terra prometida, do outro lado, quem tocou na vitória primeiro foi o povo e depois os líderes. Que cada um de nós, nesse novo ano, aprendamos qual é o nosso lugar. Reconheçamos os nossos lugares. Saibamos para que fomos chamados. Para guiar, para sermos guiados, para obedecer, para servir ou para molhar os pés. Porque quando tem alguém que molha os pés, existem outros que podem passar de pés enxutos. Mas a vitória é de todos aqueles que obedecem às ordens, às orientações do Senhor, que estão garantidas na sua palavra. Que eu e você, nesse ano de 2024, possamos entender qual é o nosso lugar, para que nós não andemos na frente da arca, para que nós não negligenciamos o nosso ministério e para que nós saibamos obedecer, para que nós possamos lançar mão da bênção, da promessa que o Senhor
já nos fez, que só eu e você conhecemos. Que Deus em Cristo possa falar melhor no seu coração e que possamos, ao final desse ano de 2024, nesse ano que o Senhor fez para nós, possamos mais uma vez, assim como foi do passado, no ano de 2023, comemorarmos, celebrarmos as bênçãos que o Senhor nos tem concedido por sua infinita misericórdia. Deus abençoe poderosamente a sua vida e derrame toda sorte de bênção sobre você, sobre a sua família. Responsabilize pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, em nome de Jesus. Amém.